Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Na aula 27 a gente vai começar um projeto novo que vai envolver todas as operações geralmente a gente usa com banco de dados, tá? Que é o cadastro, consulta, alteração, exclusão e pesquisa dos dados na tela. Para isso a gente vai criar aqui a nossa pasta aula 027. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo, eu vou criar um cadastro de usuários, tá? Então eu vou colocar aqui usuário cadastro.php. Então eu criei um arquivo chamado cadastro usuário.php. Vou criar aqui um outro arquivo usuário controller.php e a nossa classe, né? Então vai ser usuário.class.php. Por enquanto vou criar só esses três, tá? Depois a gente vai fazendo os demais. A nossa tela de cadastro vai ser a primeira, que é o nosso formulário de cadastro do usuário. Vou atualizar aqui a nossa pasta, vou na aula 27, eu já estou com os três arquivos aqui. Aqui no nosso usuário cadastro, então vai ser o nosso form, tá? Então vamos começar por ele, e aí eu vou dividir em várias aulas, uma para cada etapa. Aqui o que eu preciso criar? Um HTML, que vai ser o meu formulário de cadastro. Dentro desse HTML é que nós vamos ter o nosso table e o nosso form, mais especificamente. Então, eu vou colocar aqui um head, vou colocar um title, que vai ser cadastro de usuário em TXT. Se eu pedir para atualizar, vou abrir aqui o cadastro, ele já mudou o título aqui para gente. Dentro do nosso body é onde virão os comandos, né, do HTML. Então aqui, já que a gente vai criar um formulário, primeira coisa, vou criar um form, vou dizer que o método dele é post, que eu quero que ele envie os dados no envelope fechado, vamos dizer assim, e o action dele, ele vai chamar, quando eu clicar no botão gravar, por exemplo, ele vai chamar o usuário controller. E vou fechar aqui o meu form. Todos os objetos de formulário que eu criar aqui dentro, ele vai mandar para o nosso controller dentro de um array chamado post, tá? $_post. Então agora sim nós vamos, se eu pedir para visualizar na tela, vocês vão ver que não tem nada. Tá? Só aquela tag que eu tinha salvo aqui. Vou criar agora a nossa table, que eu quero criar um formulário dentro de uma table. Nessa table eu vou ter o meu primeiro TR, que é a linha de título. Dentro desse TR eu vou ter um TD com call span de duas, ele vai ter espaço de duas colunas. Vou dizer que o fundo a cor de fundo dele é cinza claro, então o meu BG color vai ser light gray. Vou dizer o que mais? Que o texto que tiver aqui dentro vai estar centralizado, então o align dele vai ser center. Para a questão de caber na tela, eu vou jogar o /td aqui embaixo, tá? O HTML ele não se preocupa com isso. Você pode colocar quebra de linha que ele vai ignorar tudo depois. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça lá. Então vai ser cadastro de... Opa, aqui é só um texto normal, não tem tag não, tá? Cadastro de usuário. Se eu pedir para visualizar, eu vou fechar aqui o TR. E aí eu já tenho que ter alguma coisa na tela. Ó, eu tenho aqui o meu cadastro. Vou dizer que a minha tabela vai ficar centralizada. Vou dizer que a largura dela, width, vai ser de 300 pixels. Então centralizou. E por enquanto, para a gente... Se eu pedir para atualizar, eu já estou vendo aqui a minha tabela. Então, criei o meu primeiro TR com a linha de título. Vou criar um novo TR, então como vai ser igual a esse, eu vou copiar esse aqui, vou pular umas linhas e vou colar. Aqui embaixo, em vez de cadastro de usuário, eu quero colocar um input, que vai ser o meu botão de gravar. Então, o input do type submit e o value, que é o texto que vai aparecer na tela, vou colocar gravar. Se eu pedir para visualizar, eu já tenho duas linhas, uma de título e uma com o botão gravar.
E aqui no meio, vou colar de novo esse tr, só que agora eu não preciso do call_span, não preciso do bgcolor, e o meu align eu vou colocar right, que vão ser os meus campos. E aí eu posso trazer esse texto de volta para cima, porque esteticamente no nosso fonte fica melhor. E vou copiar de novo e colar embaixo, porque aí eu quero ter dois TDs. Então a minha primeira linha eu tenho uma coluna só, que ocupa o espaço de duas, por isso tem o call_span, e a segunda linha eu tenho duas colunas separadas. Na primeira coluna vai ter a palavra nome, e na segunda coluna eu vou colocar um input, que é onde o usuário vai digitar o nome dele. Então o input do type text também, que é onde ele vai digitar o nome dele, e o name eu vou pôr txt nome. Vamos olhando para ir corrigindo se precisar. Eu já tenho aqui o meu primeiro campo, onde o usuário vai digitar, nome alinhado para a direita e o input para eu digitar o nome aqui do usuário, tá bom? Então, feito o meu primeiro tr, vou copiar e colar mais duas vezes, porque eu quero que ele tenha também o e-mail e a senha. O e-mail, o type dele é do tipo e-mail, então no HTML5 já tem um tipo próprio para input e e-mail, que aí ele já valida para a gente. E a senha também já tem, que é o password, que ele já valida também, ele já esconde os dados. E eu preciso mudar o nome aqui também para txt e-mail e aqui para txt senha. Vamos verificar. Então agora eu tenho um formulário com 3 campos, nome, e-mail e senha, já formatado, alinhado, centralizado, com bgcolor e já com o formulário mandando o action dele aqui. Eu vou jogar esse table para a direita para ele ficar indentado com o form, que aí fica fácil de vocês visualizarem, tá? Então eu tenho aqui o form, dentro dele um table, dentro do table as linhas e as colunas. E dentro das colunas da direita eu tenho os inputs para digitar os dados. E o último input é do tipo submit, que aí ele vai gravar os dados. Então quando eu clicar aqui em gravar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse formulário que eu criei e mandar para o usuário controller. E vai para lá como um array $_post com todos esses valores dos inputs dentro dele. Tá bom? Então, basicamente, essa aula é isso, só para a gente fazer o nosso front-end, que é a nossa tela de cadastro, nosso formulário de cadastro. A próxima aula a gente já vai mexer com o controller e com o usuário class, para a gente começar a fazer isso aqui funcionar direitinho. Tá bom? Treina direitinho, faz esse formulário aí e a gente já se vê em seguida. Até já!